O Supremo Tribunal Federal, ele formou maioria pela suspensão de leis municipais nas cidades de Águas Lindas, em Goiás, e Ibirité, em Minas Gerais, que vetam o uso de linguagem neutra nas escolas. Então o Supremo, ele formou maioria e suspendeu as leis que vetam o uso de linguagem neutra nas escolas. Segundo a Corte, cabe à União definir diretrizes da educação. Para viver. Ao abordar o caso, o ministro Alexandre de Moraes o ministro Alexandre de Moraes ele afirmou que a proibição fere a garantia da liberdade de expressão. Volta à mesma discussão das leis que tentaram criar o homeschooling no Brasil. Nós tivemos algumas leis estaduais que trouxeram essa possibilidade no âmbito dos estados e elas foram declaradas inconstitucionais. Por quê? Existe uma discussão. O artigo 22 da Constituição Federal coloca matérias privativas em que a União deve dispor sobre elas. Realmente, diretriz da educação está lá no artigo 22. Mas quando a gente pega o artigo 24, a gente também vê como matéria concorrente, ou seja, estados e União podem discutir sobre esse assunto, a gente tem a educação. Então, se o Estado é responsável pela educação da criança até o ensino médio, por que ele não pode definir o que vai ser usado ou não? Não faz sentido. Não, e é uma lei que veta uma coisa que não existe. Que não existe. Então... Eu faço uma lei assim, eu proíbo as crianças de andarem de pôneis unicórnios nas escolas. Aí não vai poder. Aí o STF vai lá fazer, não, vou suspender, porque só a União pode decidir se as crianças podem andar de pôneis unicórnios nas escolas. Então não existe federação, existe um Estado unitário. Acabou. A República Federativa do Brasil é isso. Aí o Estado do Amazonas não pode adaptar o seu currículo à necessidade do Amazonas. O Estado de São Paulo não pode adaptar à necessidade de São Paulo. O país continental, Brasil, ele fica totalmente subordinado à diretriz do MEC. O país... Brasil fica subordinado aos interesses de alguns ideologicamente, porque o Estado de São Paulo não pode comprar a câmera e colocar do jeito que quer, da forma que quer, a cidade X, Y não pode simplesmente aplicar a língua portuguesa, porque o que aconteceu com a língua portuguesa, então, nesse caso aqui? Já que pode colocar a linguagem neutra, já a prefeitura disse que não podia entre os funcionários, aí agora o Alexandre disse que pode, que só compete à União, enquanto a União não legislar sobre o assunto, está liberado? Estou tentando entender, eu não sou jurística, mas é para falar neutro? Agora é para fazer o quê? Talvez o ministro Alexandre podia ajudar, falar o que é para fazer. Ele fala que não pode falar, então a proibição está não pode proibir. Não, para mim a única mensagem é essa. Está proibido proibir. Só nós podemos meter a mão no currículo do povo. Isso, essa mensagem está clara. Meter a mão aonde? No currículo do povo. Eu não entendi também, é muito curioso, Pavinato, porque a ideia da liberdade de expressão é porque o indivíduo estaria sendo retirado dele a possibilidade dele se sentir incluído, porque ele traz uma linguagem que não está na nossa linguagem, porque não existe, uma linguagem que não existe. Talvez existisse na Alemanha, porque na Alemanha você tinha o die, que é o a, tem o der, que é o o, e tem o das, que é o alguma coisa qualquer. É para coisas inanimadas. Quem utilizou essa extensão para os seres humanos de uma forma ampla? Aquele regime da década dos 30 na Alemanha. O naná. Porque ele colocava exatamente, os judeus colocavam todos aqueles que ele considerava que deveriam ser excluídos como das. Era assim que eles se referiam. Exato. Porque o das, que é o qualquer coisa... Eles usavam linguagem neutra para tirar a humanidade dos judeus. Para retirar a humanidade. Ou seja, sob a ideia de que serão incluídos, eles estão desumanizando. E aí fica a questão... E é mais antigo ainda. No Império Romano, eles tinham artigos neutros para se referir aos monstrum vel prodigium, que eram as pessoas que nasciam com deformidades, que eram categorizadas como monstrum vel prodigium. Aí você usava artigos neutros. Caramba. Olha que coisa... exatamente. Mas olha como o absurdo se prolonga. Supostamente, você não pode vetar que o indivíduo aprenda a gramática
e a forma de se expressar corretamente na língua portuguesa. Ou seja, você tem que primeiro aprender o português. Você inventa o que você quiser, mas você tem que aprender a língua portuguesa. O que ele está dizendo é, nós podemos colocar qualquer coisa, porque um povo que não consegue se entender, talvez essa seja a conclusão. O povo não consegue se entender porque você está produzindo que outra dezenas melhor de formas. maneira de destruir a civilização a não ser pela linguagem, destruir a linguagem? Exatamente isso. Que maneira? Foi Nem a lá no bomba ponto. atômica foi capaz de destruir a civilização, mas a destruição da linguagem. Sim, a civilização inteira é jogada. A linguagem que constrói a E essas pessoas civilização. serão excluídas, viu, Pavinato? Sabe por qual razão? Quem vai contratar quem empresário vai contratar um indivíduo que não consegue se expressar adequadamente na sua língua pátria? Ninguém. Ninguém vai contratar. O cara não consegue falar. Eu não entendo o que ele fala. Você tem toda a razão. Tem alguns vídeos que Pelo amor circulam de na Deus. internet que mostram alguns profissionais se apresentando dentro da linguagem neutra. É ridículo, gente. Como é que é? péssimo. Você sabe fazer? Oi, eu sou psicóloga, a gênero e mulher e... Realmente, essa é Você uma acaba até pessoa não que... entendendo. Ela- Oi, eu sou careca, ministre. Porque não é só o boa tarde a todos, vai pro verbo também, até o verbo está sendo Está sendo conjugado. tudo desestruturado. É uma outra língua, né? É uma outra língua. Aí como é que ele faz para resolver o problema? Como sabe que ninguém vai contratar pessoas que não têm a qualificação adequada, porque não sabem falar o português corretamente, não tem um vocabulário adequado. Se você tem poucas palavras no seu vocabulário, você raciocina menos. Sabe como é que faz? Cota. É obrigatório colocar independentemente, não. Aí o que as empresas ou as demais entidades Ou então são a obrigadas renda a fazer? universal. São obrigadas. Eu não estou conseguindo me colocar no mercado, eu preciso de renda universal. É isso aí.